Gravando. Hello, minhas gatas maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao meu primeiro vídeo aqui no canal no YouTube. Pra quem não sabe, prazer, eu sou Larissa Veronese, moro aqui em Porto Alegre. Esse é um vídeo bem rápido de apresentação, primeiro vídeo do canal. Eu já tinha aberto há um tempo o canal, né, e acabei que fiquei focada em iniciar uma trajetória no Instagram e no TikTok, e acabei deixando em segundo plano aqui o YouTube pra eu poder me encontrar melhor com os conteúdos e testando. Então, eu tô no início ainda dessa trajetória aqui no digital. Vou explicar um pouquinho pra vocês quem eu sou, da onde que eu saí, do que eu me alimento, o que é... onde vive, do que se alimenta, entendeu? Eu acredito que várias de vocês vão vir do TikTok, do Instagram, porque eu vou postar por lá, né? Mas quem tá vindo pelo YouTube ou também ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Larissa, eu tenho 27 anos, escorpiana nata, escorpiana com ascendente em câncer e lua... a única coisa que eu sei, tá? E lua em escorpião, ou seja, a guria é open água, né? Um oceano de tanta água. Não preciso nem dizer nada, né? Sou mega intensa, sou super entregue no que eu faço. Então, com certeza, se eu tô começando aqui no YouTube, eu pedi a opinião de várias de vocês na rede vizinha, maravilhosas, que me acompanham. E muitas de vocês falaram que algumas já tinham costume, outras não, de estar aqui na plataforma, né, do YouTube. E falaram, o que tu postar, eu vou acompanhar, eu vou gostar, vlog, rotina, enfim. E foi bem esse o intuito do vídeo, tá? Só pra recapitular. Sou praticamente uma administradora, né? Eu já me considero formada, porque eu já tô nessa trajetória da faculdade há um tempo, peguei pandemia, enfim. Comecei em 2016 na faculdade, fazendo design de moda. Porque eu sempre tive esse lado pra moda, né? Eu sempre tive essa paixão meio... intrínseca, assim, dentro de mim, e eu não sabia direito o que era, e eu fui me descobrindo, e ainda estou nesse processo, mas hoje, graças a Deus, cada vez mais claro. Gente, eu esqueci de botar o microfone, eu não acredito. Que bacana, linda! Amigas, conectei aqui agora. Não reparem, tá? Faz parte aqui do esquema. A gente não está no nosso melhor cenário, na nossa melhor iluminação. Deixa eu botar aqui o microfone. Mas o que vale é que eu tô fazendo isso aqui tudo de coração, com a maior felicidade do mundo. Então, recapitulando, eu já me considero formadíssima administradora, porque eu só tô na reta final que eu tô postergando o TCC já faz... Olha, eu juro que acho que faz uns 2 anos que eu tô postergando. Trabalho de conclusão, TCC, né, porque a minha vida tá muito corrida, eu tenho muito trabalho. Quero pegar o diploma logo, mas não é algo que vai mudar a minha vida, né, no momento, porque... Em 2016, né, há mais de 9 anos, eu trabalho na empresa dos meus pais. Comecei com o intuito de só ter uma experiência, de começar a fazer meu dinheirinho. Comecei como estagiária, ganhando, assim, bem salário de estagiária, porque eu já falava pros meus pais, né, por eles eu seguia até me formar, assim, estudando de boas, focando no estudo pra depois trabalhar. Mas eu já queria ter a minha independência, não independência financeira, né, mas começar a pagar minhas coisas, enfim. E aí surgiu a ideia de eu começar a trabalhar na empresa lá em 2016, comecei bem do zero mesmo, como eu falei pra vocês. E nesse processo, né, logo em seguida eu entrei pra fazer design de moda aqui na SPM em Porto Alegre, pra quem conhece, né, uma faculdade maravilhosa, que ela é voltada pra marketing. Então, quando eu comecei, eu já comecei com o intuito de ser dona do meu negócio, de tocar alguma coisa voltada pra moda, em que eu fosse gestora, né, essa parte do marketing sempre me atraiu bastante, sempre gostei. Quer dizer, eu não tinha muita experiência, mas eu sabia que eu queria isso. Não sei se já tava ali no sangue, entende? Ai, tá me dando toque aqui, peraí, tá meio tortinho. E, gente, eu fui me descobrindo aos poucos, né? Então, assim, eu fiz 3 semestres de design de moda. Os primeiros semestres são semestres que falam bastante sobre marketing, aqueles mais introdutórios. Eu tava gostando, já tinha umas cadeiras de desenho que eu gostava. Mas quando começou as cadeiras de botar a mão na massa, de costurar, eu sempre falo isso, de pegar a linhazinha lá na máquina de costura, de botar no negócio coisas manuais... Gente, começou a me dar um atucano, porque eu vi que as meninas que estavam comigo, que eram minhas colegas, elas adoravam essa parte. E sim, estava super certo, né? Só que, com a questão da faculdade, junto com... Eu tive um gap, eu pedi pra sair da empresa, porque eu já tinha uma visão de que eu tinha que ter uma experiência na minha área, já mesmo desde o início, assim, eu tinha que trabalhar, mas que estágio, mesmo como estagiária, eu queria trabalhar no meu ramo. Então eu pedi pros meus pais pra sair, fiz estágio na faculdade que tinha, e também saí pra trabalhar com uma mulher aqui de Porto Alegre, que ela tinha um ateliê, que ela fazia toda a parte de produção, depois revendia. E foi uma experiência, assim, não muito boa,
tá? Não me agregou muito, mas foi muito importante pra, aliada à faculdade, eu ver que não era aquele caminho que eu queria seguir. E, gente, quando eu observo alguma coisa, eu sou muito objetiva, sabe? Eu não fico mosqueando, perdendo tempo. Eu sou muito da intuição, assim, sabe? Então, se eu percebo que não é o meu caminho, que eu não tô me sentindo bem, alguma coisa me diz que não é por ali, eu vou e restarto o processo e vamos embora, por mais que na época, né, meus pais ficaram meio assustados, meio chateados, até por um momento, mas super me apoiaram. E aí eu tive a ideia de pedir transferência interna, então, para administração, né, que essa faculdade, ela é totalmente focada para marketing, como eu falei para vocês, e ela tinha poucos cursos, né, e um deles era administração, então pedi transferência interna. Comecei em 2018, voltei para a empresa dos meus pais e ali aos poucos eu fui progredindo. Aos poucos fui acompanhando meu pai em várias reuniões, gostava, aprendia muito só de ouvir ele falar. E eu comecei a gostar bastante da parte, assim, de participar de reuniões e ver a negociação, como ele fazia e tal. Eu acho que por isso até que me deu o estalo de fazer administração, fora que é uma faculdade que sempre vai te agregar. Eu não acho que é uma faculdade de quem não sabe o que fazer. Eu troquei sabendo o que eu queria, tá? Que eu queria montar um negócio meu, algo meu. Eu sempre tive isso, mesmo estando na empresa, mesmo gostando. Eu tinha isso. A empresa, só um parênteses pra vocês, ela é uma empresa B2B que a gente chama, né? Uma empresa business to business. Então, a gente lida direto com marcas, com indústrias, não com o consumidor final. Então, é uma outra proposta de negócio, né? É uma empresa que meu pai fundou há quase 30 anos atrás e eu era um baby, né, quando ele fundou. E ele teve a ideia de pegar uma balinha, né, enfim, tipo Sete Belo, assim, e aplicar a marca dos clubes, né? Então ele começou a ir atrás daquilo, como que fazia, etc e tal. E ele viu que os clubes não tinham, na época, essa gestão, enfim, esse acompanhamento tão específico, né, e com alguma empresa voltada para isso. E ele pegou e começou a estruturar, então, esse negócio que se chama licenciamento de marcas, mais voltado pra marca de clube de futebol. Um exemplo aqui bem rápido para vocês. Eu tenho uma indústria de caderno e eu quero colocar a marca do Grêmio, por exemplo, aqui do Sul, ou Corinthians, qualquer outro time, no meu caderno. Então, tu tem que pagar, né, pra usar a marca no seu produto, senão, né, caracteriza como pirataria, como crime. Então, a forma correta de fazer isso é através do licenciamento, pagar royalties pelo uso da marca, ter um contrato, ter acompanhamento de vendas, aprovação de layout. Então, é tudo isso que a gente faz na empresa. Eu ainda estou na empresa hoje, porém, já desde que eu tava na faculdade, eu tinha essa coisa de que eu queria abrir um negócio meu. Quando eu tava fazendo moda, eu lembro que eu apresentei pros meus pais um plano de abrir uma loja online pra maquiagem. Só que, gente, investimento, eu não tinha o dinheiro, né? Eu precisava da ajuda deles. E, mais que isso, era um investimento grande, né? Porque, imagina, maquiagem são vários produtos, são vários tipos de base, vários tons, batom, rímel, é muita SKU que a gente chama, né? É muito produto, é muito item. Então, o investimento, ele aumenta. E graças a Deus a gente não fez porque eu não ia ter maturidade, né, nem conhecimento, acho que pra fazer. Eu acho que minimamente eu ia ter que ter uma base, sabe, de algum conhecimento pra abrir uma empresa. Mas assim, eu acho que eu não ia ter nem estrutura até emocional, sabe, pra dizer pra vocês. Às vezes a gente abre um negócio assim, mas a pessoa tem uma estrutura emocional e quando vê deslancha, dá certo, etc e tal. Então eu lembro que eu tinha apresentado uma época de maquiagem, daí na época não deu certo e tal, o investimento ia ser muito alto. Eu acho que eles viram também essa falta de maturidade que eu tinha ainda. E isso foi, sei lá, 2016, 17, daí depois passou um tempo eu também inventei, depois de uns anos, de abrir um e-commerce de bolsa, também não deu certo, mas sabe quando tá sempre com aquela coisa? Gostava de trabalhar na empresa dos meus pais, mas eu sempre, era algo meu, que eu queria ter algo meu. Beleza, passaram uns anos, eu comecei a crescer na empresa, participar da parte comercial também e tudo mais, tava gostando. Eis que eu tive um namoro, que eu comecei o namoro final de foi final de 2021. E aí, eu e essa pessoa, já de imediato, a gente já começou a ter uma relação muito intensa, assim. E quando vê, a gente tava sempre um na casa do outro, enfim. E a gente decidiu morar juntos. Início de 2022, a gente começou a morar juntos. E aí, dividir custas, aquelas coisas, né? Ele também trabalhava na empresa da família e tudo mais. Só que a gente queria mais, né? Tanto ele como eu, a gente tinha uma visão, assim, de querer mais, de em busca de uma vida melhor, etc e tal. E a gente pensou, vamos abrir um negócio. E aí a gente tava numa viagem, eu lembro, e ele até comentou, por que não a gente abrir um negócio de roupa e tal, vender, porque tinha um amigo dele que vendia. Já tinha dado algumas dicas, vendia pra masculina, né? E a gente pensou, por que não vender? Eu falei, nossa, eu sempre quis abrir algo, né, nunca tinha pensado roupa em específico, mas sempre quis abrir algo nesse ramo. E aí eu falei, topo.
vambora, vamos fazer acontecer. E a partir daquilo ali, eu comecei a ver que nem uma encarnada, gente. Eu ia fazer academia e eu, no cardio, eu comecei a ver como abrir loja. Eu lembro que eu vi aqui no YouTube também muito vídeo do Bruno Oliveira, do e-commerce na prática, me ajudou pra caramba. Como abrir uma loja online, como divulgar, como fazer o marketing. Daí eu comecei a ver também vídeos de meninas que já tinham aberto loja, como é que era ir pro Brás e pra São Paulo comprar. E, cara, entramos de cabeça e abrimos a loja online. Isso foi início de 2022. Março de 2022, eu abri a Goofy, que era a minha antiga loja. Eu ia pra São Paulo, ia de ônibus, já fui de carro, já fui de avião, fui de tudo que é jeito. Ia lá, escolhia, virava madrugada, quem já empreendeu, empreende, enfim, já foi pro Brás, sabe como é uma loucura aquilo lá, mas eu gostava. E uma das minhas qualidades, assim, acho que a gente também tem que ressaltar nossas qualidades, né? É que eu me dedico quando eu vou fazer alguma coisa e me dedico até o final. Se algo não dá certo, ok, vida que segue, tentamos aqui, dei o gás todo que eu tinha. E com a loja foi a mesma coisa. Aí, teve um período que eu atendi em showroom, como loja física em Porto Alegre, mas não conseguia conciliar porque eu também tinha que conciliar junto com a empresa. E aí, por isso, até voltando ali um pouco atrás, que eu tava contando pra vocês da minha faculdade, que eu pausei com o TCC. Justamente na época que eu abri a loja, a Goofy, eu tive muita dificuldade de conciliar, então começou a me dar muita ansiedade, eu resolvi estancar o TCC. Então, pausei, até esse semestre também eu pausei. Então, tá lá, entendeu? Tá lá, uma hora vai acontecer. Mas eu tenho essa base, foi uma faculdade muito agregadora pra mim, com professores maravilhosos que estão no mercado, que é uma faculdade que passa um conteúdo realmente atualizado. Então, assim, eu aprendi pra caramba. E quando eu abri a loja, então, eu já tinha mais uma base, sabe? Eu já tinha uma base, assim, mais de conhecimento. E botei a cara a tapa, e aprendi pra caramba também, errei, eu consertei, vamos lá, vamos embora. Mas o que importa é que eu sempre tinha garra, sabe? Eu postava todo dia, toda hora, fazia provador, abria mão de vários momentos, tanto com o namorado, quanto com família, quanto com amigas, meu Deus do céu, né? Então, acabei me afastando de algumas amizades até em virtude de trabalho e fui conciliando. Até que chegou um dado momento que eu vi, assim, que não tava compensando em vários sentidos a loja. Comecei a meio que... não é que... Como é que eu vou explicar pra vocês? Esse relacionamento a gente encerrou foi final de 2023, outubro de 2023. Um pouco antes, eu já tava meio desgostosa com a situação, já não tava mais sentindo aquele brilho, aquela coisa, sabe? Eu tava sentindo que era algo que eu gostava, que eu ainda gostava, mas não era algo que me preenchia 100%, sabe? Não era o formato e o modelo de negócio que eu gostaria. Depois eu posso explicar melhor pra vocês, fazer um vídeo só contando isso. Comentem aqui se vocês querem que eu conte mais como é que foi essa trajetória da loja, eu destrincho tudo. Mas eu comecei a sentir, não por causa do término, tá, gente? Não foi por causa do término. Teve um pouco de peso porque eu consolidei aquilo com a pessoa, mas eu comecei a pesar várias coisas e eu vi uma Larissa se modificando também. Eu acho que foi isso. Quando eu encerrei o ciclo com esse ex-namorado, muita coisa, muita visão, eu comecei a ver diferente. Eu comecei a olhar mais pra mim, eu acho que isso que contribuiu, sabe? Uma nova Larissa ali tava surgindo e com outras visões de outras coisas, deu um zoom out assim e mudou muita coisa e eu comecei a perceber que a loja, talvez, eu teria que encerrar, mesmo gostando muito, mesmo amando atender minhas clientes. Eu amo pessoas, né, falando mais um pouquinho de mim, eu amo pessoas. Adorava atender, adorava ter essa troca, amava comprar porque eu amo moda. Até foi nesse período que eu comecei a me expor mais na internet, né, tudo começou por causa da loja, então eu comecei a fazer provador nos stories. Gente, vocês têm que ver os vídeos que eu fazia no início, sabe? Era uma coisa assim que eu postava e saía correndo, porque eu não tinha jeito ainda, eu ia aprendendo, né, a fazer provador, fazer vídeo, mas pro final da loja eu comecei a pensar como é que eu podia me diferenciar frente à concorrência, né, Shein, grandes varejistas com preços assim absurdos, né, muito abaixo, e eu com custo de viagem, custo de um monte de coisa, tendo que embutir no preço, acabava ficando mais elevado, mas assim, eu considerava que eu ainda tinha um preço justo, sabe? Até porque eu não tinha loja física, né? Mas tem uma estrutura, querendo ou não, pra tu atender, pra tu entregar pra cliente. Então eu encerrei a loja e sempre tocava a empresa da família em paralelo. Agradeci muito, passei, vendi a loja pra uma outra pessoa. Mudou o nome até da loja, enfim. Até voltando ali pra vocês, que eu esqueci de como eu acabei me perdendo. A loja fez com que eu começasse a me expor mais, né? Então, como é que eu ia me diferenciar frente à concorrência?
eu comecei a me diferenciar por quem eu era. Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente disso, mas na época eu pensei, as pessoas têm que, eu tenho que criar uma conexão com as pessoas, eu tenho que humanizar mais a marca, eu tenho que trazer conteúdos diferentes, conteúdos autênticos, e eu comecei a fazer vários arrumos comigo, a dar mais ideia de look, assim, né, abrir caixinhas de, em uma ocasião, 3 looks, ia lá e dava ideia pras meninas, através dos meus looks, das minhas roupas que eu vendia. E eu gostava pra caramba disso, eu percebia que eu gostava de fazer, só que não tinha muito tempo, porque eu também tinha que lidar com um monte de coisa da loja que exigia, né, que eu tocava tudo sozinha. E, gente, eu sei que encerrei, e no ano de 2024, início de 2024, aos pouquinhos, eu comecei a alimentar mais o meu perfil pessoal, o lari.veronese. Quem não me segue lá no Instagram, me siga, vou botar aqui o arroba. Eu comecei a postar lá. Mas assim, sabe, pílulas, enfim. Pílulas porque eu quis dar um tempo pra minha cabeça. O relacionamento também, pra mim, foi uma coisa que me fechou muito no mundo. Então, eu tava me redescobrindo, né? Aquela coisa, quando a gente encerra um ciclo, eu acho que é super natural também. Comecei a sair mais com amigos, conheci um monte de gente nova, viajei sozinha. Gente, foi assim, incrível. E foi muito libertador, porque eu comecei a enxergar o que a Larissa mais gostava, sabe? E aos pouquinhos, eu via que eu sempre gostei de postar, de gravar, sabe? Às vezes me faltava um pouquinho mais de coragem, assim, mas eu sempre fui meio, sabe, dane-se o que os outros iam pensar. Eu compartilhava mais as minhas rotinas, os meus arrumos comigo, pra onde que eu tava indo, o que eu tava fazendo, e várias das meninas que me acompanham, me acompanhavam, gostavam. Então eu pensei, cara, eu tenho que começar a fazer mais isso, sabe? E eu gostava de fazer. Então eu comecei ao longo do ano de 2024 a fazer mais. Aí a gente teve as enchentes aqui em maio, né? Então eu dei uma estancada ali por um período. E aí, em 2024, depois ali do verão, depois das enchentes, junho de 2024 mais ou menos, eu comecei a me envolver com uma nova pessoa, que foi um relacionamento assim, que foi por um curto período, mas que foi a partir dessa relação que eu comecei a postar mais no TikTok, né? Tudo começou assim, eu aprofundar as postagens com o TikTok, porque começou a entregar muito, e eu comecei a ter mais interação das pessoas, eu comecei a gostar muito disso, de ter interação das pessoas, coisa que a gente não tem no Instagram quando tá começando, né? É muito difícil, é muito mais lento. Então, eu comecei a contar a história. Desde quando eu conheci essa pessoa, desde o primeiro date, eu comecei a contar toda a historinha até virar um namoro. E um namoro que durou pouquíssimo tempo, isso também é uma outra pauta. Eis que eu comecei a postar pra caramba e vocês começaram a querer saber o resto da história, né? Então, Larissa, o que aconteceu? E aí, vai pra outro date, e aí vão namorar? Como é que tá a situação? Eu ficante premium, comecei virou ficante premium, comecei a compartilhar, enfim. E comecei a gostar pra caramba disso. E até o momento, então, a gente tá agora finalizando, né? Entrando em junho de 2025. Então, fechou um ano, né? Que eu tô aí no mundo do digital. Em paralelo, sigo fazendo a gestão lá da empresa, administrativa e a parte comercial também, mas eu confesso que meu coração, assim, tá muito aberto pra parte do digital. Desde que eu comecei no TikTok, assim, eu tenho tido uma constância de postar praticamente todo dia, mais de um vídeo por dia. Assim, é uma forma de consumo que cada plataforma tem diferente, né, e no TikTok tem muito aquilo da vida real, de compartilhar rotina, o que tu tá fazendo naquele momento, sabe, orgânico e real. Então, também gostei muito disso. E também muita gente começou a ir pro Instagram. E no Instagram eu comecei a gerar bastante conteúdo mais voltado pra moda. No TikTok também. Mas no Insta eu comecei a ter mais esse foco na moda, nos looks, né? E ainda tô nessa trajetória de me descobrir. Tô gostando muito. E aí, muitas de vocês começaram a pedir pra mim, Lari, traz mais a tua rotina, posta mais stories. Eu falei, meu Deus, gente, calma, né? Porque eu ainda também tô lá na empresa. Tento me virar em 1000. E me veio um estalo, gente, semana passada, que eu postei nos stories. No momento que me deu um estalo, eu já postei, porque tudo eu gosto de compartilhar, né, com vocês. Gosto também de ver se faz sentido, porque tudo que eu crio aqui não é pra mim. É pra mim também, porque eu gosto, mas é pra vocês também. E aí eu pensei, gente, me veio um estalo. Gostaram muito do vlog que eu postei, né? E eu pensei, isso ia dar muito certo se eu postar. Eu acho, né, na minha visão, calma, né, calma lá, agora é evidente aqui, né. Eu acho que pode ser que dê certo se eu postar lá, gravar vários takes, por exemplo, vou pra Gramado um dia, vamos viajar comigo, vou postar aqui tudo. Eu acho que
que tem essa profundidade de conteúdo aqui, que eu gosto muito no YouTube também. E saiu um pouco daquela coisa acelerada demais no Insta, que eu gosto também, que todo mundo gosta, que é legal. Mas, pô, tu botar ali, tu tá fazendo uma outra atividade, tá lavando louça, deixa ele rodando, sabe? Eu acho que é uma forma diferente de ter conexão com as pessoas e particularmente eu adoro, eu amo pessoas, eu amo conversar, eu sou comunicativa, eu sempre tenho um monte de coisa pra falar, eu gosto de conhecer as histórias das outras pessoas também, de ler os comentários, eu sempre leio o que vocês estão falando. Enfim, até desculpa a loucura, que acho que uma hora eu tô olhando pra minha tela aqui pra mim, outra hora eu tô olhando pra vocês na câmera, tá uma loucura, né? Primeiro vídeo, por favor, aqui no YouTube, vocês relevem. E, amigas, é isso, pra não ficar tão longo, nem era pra ser um vídeo tão longo, mas tem muita coisa por trás, assim, que eu quero compartilhar aos poucos pra vocês. Primeiro vídeo, né, eu já vou gravar em seguida um quadro, começar, e aos pouquinhos a gente vai se descobrindo aqui, mas o intuito de eu ter aberto o canal é esse, eu criar uma conexão maior com vocês conhecerem melhor sobre a Larissa, que é isso que vocês me pedem tanto, né, pra compartilhar mais rotina, como é que é meu dia a dia, o que eu tô fazendo, o que eu como, o que eu deixo de comer, como é que é meus treinos. Então, assim, gente, eu quero que vocês façam parte desse lado da minha vida também, quero trazer vocês mais pra minha rotina, quero que a gente tenha mais interação, trazer uns quadros diferentes pra cá, vou descobrindo ainda, tá? Então não vai ser um conteúdo igual, idêntico ao Instagram e ao TikTok, porque, como eu falei, cada plataforma também tem uma forma de conteúdo diferente, tem uma forma de consumir diferente, e eu vou estar disposta a descobrir isso junto com vocês, já anotei algumas ideias, e let's bora, como eu falo, né? Let's bora fazer esse canal aqui acontecer, então, se Deus quiser. Eu tô muito feliz, de verdade. Tô gostando bastante nem imaginei, assim, que vocês iam gostar mais, assim, de eu compartilhando os conteúdos. E se vocês tiverem alguma dica, algo que vocês queiram ver aqui, já deixem um comentário de vocês. Quem viu até o final também, por favor, deixe aí seu comentário, seu coração. Eu vou ler e vou amar também saber o que vocês estão achando. Dicas, sugestões, enfim, eu tô sempre aberta. E é isso, vambora. Grande beijo no coração.